Ottoni de Paula, como sempre, 100% sincero. Vamos olhar a entrevista com o Juca aí. Mas eu insisto, como é que eu posso acreditar em alguém que diz: não, o problema da ditadura, o problema do regime militar, porque ele nunca chamou de ditadura, foi não ter matado 30 mil. E faz apologia da tortura. Olha só, o Bolsonaro, ele não ensinou o ódio para a sociedade. Não. Seria um erro da nossa parte colocar essa culpa nele. Sim. Ele não ensinou o ódio. Bolsonaro apenas personificou um sentimento que já havia na população de ódio, de rejeição, de ódio pelo PT, de ódio pelo Lula. Então ele personifica, ele consegue. De machismo, de misoginia, de homofobia, de transfobia, de racismo. O ódio ao PT, ele foi um dos elementos, né? Um dos elementos. O Ottoni, por exemplo, ele foi recentemente lá no Três Irmãos, falou tudo isso também, e chega um momento lá que ele começa a falar, por exemplo, de mulheres trans em banheiros femininos. Aí ele pega e diz: eu não quero ver a mulher, um cara lá dentro botando pinto pra fora. Coisa que não acontece. Isso é a pauta da extrema-direita, que ele também é, né? Só que agora ele tá se colocando num lado diferente do Bolsonaro, aí o cara parece mais moderado. Ele não é moderado, né? Mas assim, repito como eu já falei aqui, prefiro ele desse jeito, sabendo quem ele é, mas prefiro ele desse jeito, entre aspas, do nosso lado, do que ele abraçado com o Bolsonaro. Mas não dá pra esquecer quem é o Ottoni de Paula. Ele continua sendo homofóbico, racista ele não é, pelo que ele apresenta, né, mas homofóbico, transfóbico, porque é assim, né, você fica propagandeando essas coisas, tipo Nicolas Ferreira, né, de que uma mulher vai entrar e vai estuprar sei lá quem no banheiro. Não vai acontecer isso, né, isso não acontece. Esses elementos foram o que ele personificou e coisas que... É porque assim, sabe o que é que eu vejo no Bolsonaro? O Bolsonaro, a estratégia do Bolsonaro foi muito parecida com a do Trump, Donald Trump. Existiam múltiplos Trumps que eram divulgados em múltiplas plataformas, a Cambridge Analytica fez isso. No caso aqui do Brasil, existiam múltiplos Bolsonaros. O que é que eu quero dizer com isso? Existia o Bolsonaro homofóbico, LGBTfóbico, transfóbico, que pegava um público, como o Ottoni. E existia o Bolsonaro cristão. Aí dentro do cristão, o Bolsonaro católico e o Bolsonaro crente, né? Crente todo mundo é, né? Mas evangélico. Bolsonaro evangélico. Ah, mas não existia assim. Existia o Bolsonaro que ia pra missa e o Bolsonaro que ia pra igreja evangélica. E isso era distribuído dentre os grupos e tal. Assim, tem grupo muito bem segmentado. Existia o Bolsonaro do grupo gamer. O Bolsonaro vai isentar a gente, não sei o que. Existia o Bolsonaro disso, o Bolsonaro que fazia piadinha assim, o Bolsonaro que fazia piadinha assado. Existia o Bolsonaro que dizia que índio é vagabundo. Existia o Bolsonaro racista. Existia o Bolsonaro tal coisa, o Bolsonaro que odeia mulher. Existe o Bolsonaro que é o comedor, o metedor. E existe um monte... o Bolsonaro é uma conchinha de retalhos de várias coisas terríveis que tá em todos nós. Não tô dizendo que eu sou limpinho santo, eu tenho meus preconceitos, todo mundo tem. Até quem acha que não tem, tem. E não sabe, ou não admite. Então o Bolsonaro é uma concha de todos esses retalhos. Cada um pegou o que achou de melhor e disse: eu vou votar nele porque ele pensa igual a mim. E ele externalizou isso de forma tão visceral, mas de forma tão visceral, tão brutal, que o cara olhou assim, a mulher olhou assim e pensou: caramba, já pensou se esse cara for presidente? Ele vai me representar. Já existia uma movimentação, né? Toda aquela história que todo mundo sabe, de antiga, né? Super pop, o cara que ia pro CQC. Aí já vinha começando a movimentação na internet, que a gente não
não tinha como prever. Quer dizer, vai ter gente que vai dizer, ah, eu previ, enfim. Eu não sabia na época que ele era tão popular e aconteceu a besta fera que aconteceu. Ele consegue pegar pequenos ódios Tá. e quando junta isso tudo, Vira um tsunami de ele ódio. vive um tsunami. Tá. Certo? Então, aí ele faz com que ele personifica para o meio evangélico o homem que Deus levantou para destruir todas as pautas de imoralidade que estavam levantando aqui do país. Ele personifica para os praças, não é? Aquele que se rebelou contra a hierarquia militar para dar algo mais justos aos praças. Verdade, ainda tem o Bolsonaro militar, né? O Bolsonaro tem a conchinha de retalho, né? Que vai Bolsonaro militar, é o capitão. Aí tem o Bolsonaro que é a favor da polícia, mas cagou por militares, cagou pra polícia, né? Entendeu? É o Bolsonaro da segurança pública, não melhorou as coisas. Não é? Ele personifica aquele cara que finalmente se levanta contra o criminoso e que quer mesmo que bandido bom morra. Então ele saiu personificando tudo. Ok, mas eu continuo a lhe fazer a seguinte pergunta. Ao indivíduo, Otônio de Paula, com todo o ódio que em determinado momento lhe tomou em relação ao Lula, a figura do Lula, execrável, este bandido, este ladrão, este homem que nos enganou, o senhor torturaria o Lula? Não, jamais. E aí foi quando a minha ficha caiu. Foi quando a minha ficha caiu. E eu digo sempre isso. Quando que a minha ficha caiu? Eu tinha recém-operado, eu fiz uma bariátrica, estava sem as minhas redes sociais, porque eu tive embate com o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes tomou as minhas redes sociais e eu estava em casa de molho. E aí eu fui começar a rever as minhas falas. E aí eu vi uma fala minha, onde Lula havia tido uma reunião com alguns sindicalistas aqui em São Paulo. E nessa fala Lula disse, olha, vocês precisam pressionar os deputados. Se não encontrar com o deputado, encontra com a esposa dele no shopping. Se não encontrar com ela, vai na escola do filho, pressione o deputado. Falou assim. Eu pego essa fala de Lula, subo na tribuna e no mais suprassumo da manifestação bolsonarista, eu digo a Lula que se ele fosse na minha casa com seus asseclas, eu receberia a bala, como se recebe um bandido no Rio de Janeiro. Juca, eu nunca tive arma, eu nunca dei um tiro nem de airsoft. Eu tenho medo do barulho, do estupim. Eu acredito. Sabe por quê? Porque eu conheço gente que começou a falar nesse mesmos termos aí. Meter bala, de matar, de vou fazer, vou acontecer. E você sabe que a pessoa era um pão doce. Se você chegasse, o cara não ia fazer nada. E no pão doce no sentido de... Não tô dizendo que a pessoa era frouxa nem nada, não. Porque ninguém é frouxo porque não vai matar ninguém. Um pão doce no sentido do cara ser fofo, do cara ser muito, muito gentil e tal. Mas ele tava tomado por um ódio que às vezes nem era dele. Ele foi nutrindo um ódio porque ele começou a ouvir. Aí às vezes um ódio que talvez fosse desse tamanho foi crescendo. E de repente o cara virou... Eu vou fazer, eu vou acontecer. E nem ia fazer. Alguns iam, né? Porque às vezes o cara tem uma tendência. E se você ficar pressionando o cara, faz. O cara vai lá e faz uma merda, né? De uma arma. E aí quando eu olhei para aquele vídeo, eu na tribuna, eu vi que eu fui tomado de um personagem. O personagem se apoderou de mim. Aquele não era eu. Agora, o mais interessante é que os meus irmãos em Cristo, da minha comunidade da fé, nunca me recriminaram por eu manifestar tanto ódio, nunca disseram, meu Deus, um pastor falando isso. Não, me aplaudiram. Mas quando eu mesmo estive orando pelo presidente da República, que segundo o nosso princípio de fé é uma autoridade constituída por Deus, porque Romanos 13 diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, eu fui execrado pelos meus irmãos, que entenderam eu dizer Lula seria recebido a bala se fosse minha casa, mas que eu não poderia orar por esse homem execrável que era. Veja só, aí eu vou ter que falar uma coisa. O Bolsonaro,
ele amplificou o ódio cristão. O ódio cristão sempre existiu. Não dá pra se fazer de... a gente só tem esses cristãos tão odiosos por causa do Bolsonaro. Dananina não. Quem já foi crente, ou quem tem memória... Eu já fui crente e tenho memória, né? Sabe que igreja sempre foi local de ódio. Sempre foi local de intolerância. Sempre foi local de homofobia. Só que isso foi amplificado depois do Bolsonaro. Eu fui evangélico adventista. Não tenho certeza. Agora eu me esqueci quanto tempo. Mas sei lá, uns 10 anos, eu acho. 10 anos. Acho que eu entrei com 8, saí com 18. Com 18 eu parei. Aí eu tenho 34, né? Então não dá pra dizer que eu saí na época do bolsonarismo. Não. Eu saí na época petista, né? Ainda. Mas assim, na época sempre houve ódio dentro das igrejas. Sempre. De perseguição a minorias que eu falo, minorias de gênero, né? Mulheres. Perseguição em relação a pessoas LGBT. Sempre teve a outras religiões. No caso, tô falando da religião evangélica, perseguir religião católica, perseguir pessoas de candomblé, certo? E no caso, a religião evangélica perseguia a católica, né? Quem não lembra do caso do pastor chutou a santa ao vivo? Perseguição religiosa, né? Incendiar terreiro. Esse tipo de coisa não começou com o Bolsonaro, não. Ele foi amplificado. Então não dá pra dizer, né, que... a gente só vê o povo assim violento por causa do Bolsonaro. Não, piorou. Piorou, tá? Piorou. Pegou um ódio que era latente ali, existia, e disse, agora o presidente me autoriza a fazer o que eu já faço. Aí começou a ser pior. Lula. Aí, pela primeira vez, eu comecei a sentir o que parte da esquerda sincera, como você, que faz esse tipo de pergunta sincera, como, me explica, estava sentindo. Eu olhei e disse, meu Deus, o que aconteceu comigo e com tantas pessoas? E aí eu volto a dizer, nós estávamos longe dos valores de Cristo e não percebemos. Havíamos nos transformados em meros religiosos. E aí chega alguém que nos arrebata. Você quer ver o ponto mais grave dessa história toda, Juca? E é óbvio que você jamais me faria uma pergunta dessa, porque isto está no meu campo, na minha cosmovisão bíblica, teológica. Juca, você tem aqui, isso um amigo que eu aqui conheci, um profissional competentíssimo, que é o Isaac, que é de origem evangélica. Sim. Aliás, uma mãe praticamente só dá o nome desse, sim, se ela tiver, não é? Problema aí? Algum... Sim. Isso até porque o Ju é piada do Juca. Os filhos de crente que estão nos acompanhando agora sabem do que eu vou falar. Juca, se você for numa igreja evangélica e você fez alguma coisa honrosa e o pastor quer lhe aplaudir, ele vai colocar você ao lado dele e ele vai dizer à comunidade da fé, meus irmãos, vamos aplaudir a Jesus pelo Juca Kfouri. Aí todos nós vamos aplaudir, não ao Juca, a Jesus pelo Juca Kfouri. Então você recebe o aplauso por tabela. Por quê? Porque nós entendemos, até pela visão do que é idolatria, não é? De que Deus condena a idolatria e tá, e o protestantismo surge em cima disso também, dos santos venerados católicos, enfim. Apesar de que o católico diz, olha, nós não adoramos, nós veneramos, né, óbvio. E aí, nós temos esse cuidado para não dividir a glória que é de Deus. Juca, Bolsonaro ia nos nossos cultos e nós chamávamos ele de mito. Mito. Juca, se fosse contar antes de 2018 para um pastor lá do interior, lá da favela do Rio de Janeiro, que entraria um homem dentro da igreja e ele seria ovacionado, adorado como mito, esse pastor diria, é o anticristo. Claro. É o anticristo. Então nós fomos consumidos por isto. Agora chega uma parte que eu tenho que falar uma coisa. Vê só, teve isso, né? Do mito, teve aquela imagem, né? Que o pessoal tá lá com a arminha na igreja.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Bolsonaro é o mito que virou de todas as igrejas, né? Evangélicas principalmente. Só que esse tipo de idolatria a uma pessoa sempre existiu dentro das igrejas evangélicas. Sabe como? Eu falo. Aí fala o ex-crente aqui falando, tá? Laulo, você é ateu agora? Não, continuo acreditando em Deus. Mas eu sou ex-evangélico. E religião hoje eu tenho? Não, minha religião é Deus. Acredito em Deus. Como ex-evangélico falando, e que eu vi as outras igrejas era da mesma forma. Você aí que já foi ou você vai saber o que eu tô falando. Deixa eu me botar em tela cheia aqui. Dentro das igrejas evangélicas, o pastor é visto como uma divindade por muita gente, certo? Quanto mais famoso o pastor, mais incontestável o pastor é. Se você for, muitas vezes, cantor da igreja, você é visto como uma diva pop. O próprio pastor é visto como uma diva pop. Tem lugar que o sonoplasta, meu irmão, é visto como um cara diferente. Porque o cara tá ali no som do tico, tico, tico. Eu fiz agora como se o cara fosse um DJ, né? Mas você entendeu, né? Porque tem um negocinho no puxa. Então, assim, esse tipo de idolatria sempre existiu. Meu irmão, e se for um pastor que aparece em TV, bicho, o cara é Deus, meu amigo. Se for um cara que é convidado pra ir naqueles negócios lá, que tem um evento, agora eu esqueci como é o nome daquele evento que até o Lula recusou ir pra não ficar parecendo que era campanha política, né? Marcha pra Jesus. Quem tá ali na frente, o cara é visto como Deus na terra pra um monte de gente. Você é um daqueles caras, você é um pastor. Falou, está falado. Falou, está falado. Você olha pra aquela figura e você vê como se fosse um representante de Deus na terra. Inclusive, esses representantes de Deus na terra, todo mundo sabe aí, é comum em todo lugar do Brasil, de quantos pastores engravidou meio mundo de menina novinha, né? Por quê? Porque é bem fácil, né? De você pegar as menininhas sendo pastor, você pegar a mulher alheia, né? Sendo pastor. Tá falando de quem? De ninguém. Estou falando de coisas que supostamente acontecem aí. Supostamente, no singular. Então, é sobre isso. Conte aí sua história. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Avise. Comente aqui embaixo pelo menos 3 vezes para você ajudar o canal a engajar. Pix aqui se você quiser ajudar. Hype esse vídeo, se inscreva que é muito importante para mim. Seja membro. Até o próximo vídeo.